Hortênsias são flores cujas cores variam de acordo com o pH do solo, conforme indica a tabela. Considere os seguintes aditivos utilizados na plantação de hortênsias em um solo neutro. Solo neutro, a gente sabe que o pH vai ser igual a 7, tá? Então, nós temos aqui 4 aditivos, e aí pede o seguinte, olha, indique a cor das flores produzidas quando se adiciona KNO3, né, que o nome seria nitrato de potássio, a esse solo. Então, vamos lá. O que o nitrato de potássio vai fazer no solo quando é adicionado, né? Lembrando que o solo é neutro. Então a gente vai precisar ver na fórmula do nitrato de potássio qual seria, já que ele é um sal, né? E é importante a gente comentar isso, que a gente está trabalhando aqui com um sal. Então, dentro das funções inorgânicas, não é um ácido porque não começa com hidrogênio, não é uma base porque não termina com OH e nem é um óxido porque não é um composto binário. Aqui nós temos um sal, né? Então nós temos aqui o cátion de potássio e o ânion nitrato. Esse potássio aqui é proveniente da base hidróxido de potássio e o NO3 é proveniente do ácido nítrico, né? E eu estou fazendo essa relação com o ácido e com a base que podem originar esse sal aqui, né? Onde o hidróxido de potássio seria considerado uma base forte, bases de metais alcalinos são fortes, e o ácido nítrico seria considerado um ácido forte. Por quê? Porque se eu pegar o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis, que no caso aqui é 1, 3 menos 1 vai dar 2, e essa conta caracteriza um ácido forte. Se desse 1, seria moderado, com exceção do ácido carbônico, né, que é fraco, e se desse 0, seria naturalmente um ácido fraco, né? Mas enfim, então vamos lá fazer o seguinte, ó, já que eu tenho um sal que está relacionado, o cátion com uma base forte e o ânion com um ácido forte, aqui nós vamos ter um sal neutro. Então, quando a gente adiciona nitrato de potássio ao solo, a gente não vai ter variação de pH. Então, a cor das flores produzidas, já que meu solo está com pH igual a 7, e eu adiciono um aditivo que não vai alterar o pH, já que é um sal neutro, então a cor das flores será vermelha. Então, tendo respondido a primeira pergunta, a gente pode ir para a próxima, que é: qual é a fórmula química do aditivo que deve ser acrescentado em quantidade adequada para produzir hortênsias azuis? Galera, a hortênsia azul ela vai aparecer quando o pH do solo está menor que 7, ou seja, um pH abaixo de 7 indica um meio ácido. Então, se eu estou com um pH igual a 7 e eu quero reduzir, eu preciso de um aditivo que tenha propriedades ácidas. Olhando aqui diretamente, eu não tenho nenhum ácido, né? Aqui a gente tem o hidrogeno carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio, que é um sal. Aqui nós temos um óxido, que é o óxido de cálcio, e aqui nós temos o sulfato de alumínio. Bom, o hidrogeno carbonato de sódio, né, que a sua fórmula é NaHCO3, ele tem um cátion, né, de sódio que está relacionado com o hidróxido de sódio, que é uma base forte, e o ânion hidrogeno carbonato está relacionado com o ácido carbônico, que é um ácido fraco. Então, nesse cenário, esse sal aqui vai prevalecer a característica do cátion que está relacionado com a base. Então, esse sal ele é um sal alcalino. A adição do hidrogeno carbonato de sódio vai aumentar o pH. Então, naquele solo neutro, eu ia produzir hortênsias de coloração rosa, né? Porque eu ia tornar o solo mais alcalino. Então, eu ia ficar na cor rosa. Então, não serve hidrogeno carbonato de sódio. E aí, seguindo, né, no mesmo raciocínio de análise de sal, o outro sal é o sulfato de alumínio, o Al2SO4,3. Bom, o alumínio está relacionado com a base hidróxido de alumínio, que é uma base classificada como fraca, enquanto o ânion sulfato está relacionado com o ácido sulfúrico, que é um ácido forte. Lembra que prevalece a característica do forte? Então, vai prevalecer o caráter ácido, e esse aqui seria um sal ácido que vai reduzir o pH, indo ao encontro do que a questão pede, né? Que é produzir hortênsias azuis, que no caso seria em meio ácido. Então, o aditivo que deve ser acrescentado em quantidade adequada seria o sulfato de alumínio, tá? Então, essa daqui seria a resposta da segunda perguntinha. E aí, a próxima pergunta é o seguinte, olha, em seguida, dentre os aditivos, nomeie o óxido. Então, vamos lá. É esse cara aqui, o CaO, a gente tem o óxido de cálcio, tá? Especificamente, isso daqui é um óxido básico. Então, a nomenclatura dele é direto, tá? Óxido de cálcio. E ele pede, né, a equação química completa e balanceada da sua reação
relação com a água. Então, como eu disse para vocês, inclusive vou até apagar aqui esse pedaço que a gente já fez. Então, como eu disse, ele é um óxido básico e a característica dos óxidos básicos ao reagir com água é que a gente vai ter a produção de uma base, nesse caso o hidróxido de cálcio, tá? Lembrando que o cálcio está no grupo 2 da tabela periódica, então a gente tem aqui a presença de um cátion divalente, tá? Então por isso que aqui na fórmula é CaOH entre parênteses 2 aqui, beleza? Inclusive essa equação já está balanceada. A única coisa que está faltando a gente fazer aqui, né? No caso da resposta, eu vou até apagar aqui, né? A carga aqui. A gente tem que botar os estados físicos, então composto iônico sólido em temperatura ambiente, água líquida lá na temperatura ambiente e por último a gente vai ter lá a presença de solução aquosa dessa base aqui. Show? Então é isso daqui a resposta que encerra a questão de número 5.